Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma emocionante aula de programação em Python. Hoje vamos falar ainda mais da instrução for e explorar exemplos simples e complexos que vão fazer vocês se apaixonarem ainda mais por esse poderoso recurso. Estão curtindo o Python? Sabia que hoje ela é uma das linguagens mais utilizadas em todo o mundo? Em especial, ela é utilizada muito em ciência de dados e inteligência artificial. Que tal aprender algo que irá ajudar vocês a desenvolver máquinas inteligentes? Então, prepare-se para embarcar nessa jornada de aprendizado e diversão, onde vamos desvendar os segredos do for e explorar exemplos incríveis que vão expandir suas habilidades de programação. Estão prontos? Então vamos lá! Vamos começar com um exemplo bem simples, porém muito útil, de como utilizar a instrução for em Python. Para exibir os números de 1 até 10. Imagine que vocês estão organizando aquela festa e precisam contar quantos convidados estão presentes. Em vez de contar um por um, podemos usar o for para facilitar essa tarefa. Em Python, podemos escrever o seguinte código. Vem comigo! Vamos criar uma variável para guardar a quantidade de convidados. Vai começar com 0. E fazer um for e in range de 1 até 11 e incrementar essa variável em um ponto. No final, vamos dar um print, a quantidade de convidados é QT convidados. Vamos executar? A quantidade de convidados é igual a 10. Aqui, utilizamos a função range 1 e 11 para criar uma sequência de números de 1 até 10. O for percorre cada número dessa sequência e em cada interação o número é armazenado em uma nova variável número. Em seguida, utilizamos a soma desses valores para armazenar a quantidade de convidados na nossa festa. É bem simples. Observe que o intervalo do for é fechado à esquerda e aberto à direita. Pensaram que nunca ia usar matemática, não é? Isso quer dizer que o for vai de 1 até 10, não incluindo o valor 11 na nossa operação. Agora, vamos dar um passo adiante e explorar um exemplo mais desafiador, mas igualmente divertido, utilizando a instrução for em Python. Vamos calcular o fatorial de um número. Mas o que é fatorial? Bem, imagine que você está organizando uma festa temática de super-heróis e precisa distribuir máscara para todos os convidados. O fatorial é uma operação matemática que nos ajuda a calcular quantas maneiras diferentes podemos distribuir as máscaras entre os convidados. Vamos supor que você tem 5 máscaras diferentes e 5 convidados. Para calcular o fatorial de 5, você multiplicaria 5 por 4, depois por 3, depois por 2 e por fim por 1. O resultado seria 120, ou seja, existem 120 maneiras diferentes de distribuir as máscaras entre os convidados. Em Python, podemos utilizar a estrutura de repetição for para calcular o fatorial de um número. Veja o código aqui com a gente. Vamos criar uma variável chamada número, que vai armazenar o número que nós queremos descobrir o fatorial. E vamos criar uma variável fatorial igual a 1 como uma variável auxiliar. Então, for e in range 1 até número mais 1, fatorial vai ser vezes igual a i. E no final, vamos dar um print do valor de fatorial. Vamos executar? Vamos calcular o fatorial de 5, resultando em 120. Simples, não? Agora, vamos explorar como utilizar a instrução for em Python para percorrer uma lista e realizar operações em cada elemento. Mas uma vez, não se preocupem, listas vão ser explicadas adiante.
Vamos imaginar que vocês estão organizando uma competição de videogame e precisam calcular a pontuação média de cada jogador ao longo das várias partidas. Vocês podem criar uma lista com as pontuações de cada partida e, em seguida, utilizar o for para percorrer essa lista e calcular a média. Vem para o código. Vamos imaginar que você fez as seguintes pontuações: 90, 120, 12, 45 e 70. Vamos criar uma variável chamada soma, inicializando ela com o valor 0. Então, for pontuação em pontuações, soma mais igual pontuação. Vamos dar um print nessa soma. Total de pontos é o valor soma. E podemos calcular a média. A média vai ser igual a soma dividido pelo tamanho ou quantidade de pontuações. No nosso caso, 5 pontuações. Print média de pontuações. Média. Vamos executar nosso código. A pontuação total foi 337 pontos e a média 67,4. Chegamos ao final desta emocionante aula sobre instrução for em Python. Ao longo dessa jornada, exploramos diversos exemplos e conceitos importantes. Vamos recapitular o que aprendemos? Primeiro, tivemos um exemplo simples de como exibir os números. Depois, tivemos um exemplo um pouquinho mais complexo, com o cálculo do fatorial. Em seguida, nós tivemos um exemplo de como percorrer uma lista, calcular a soma delas e depois calcular a média desses valores. Agora, para consolidar e aprofundar os seus conhecimentos, é importante seguir os seguintes passos: acessar a plataforma e ler o texto de aprofundamento. Nele, vocês encontrarão explicações detalhadas, exemplos adicionais e dicas extras para expandir ainda mais seus conhecimentos sobre a instrução for em Python. Respondam as questões de quiz disponíveis na plataforma. Isso ajudará a validar e reforçar o que vocês aprenderam nesta aula hoje. E, por fim, participem da discussão no fórum, respondendo a questão aberta proposta e compartilhando suas ideias. Não se esqueçam de comentar na resposta de 2 outros colegas. Até a próxima!